Capítulo 10 Abrindo a capa preta. A refeição foi muito boa. Todos comeram num ritmo calmo e até mesmo incomum para Pedro. Aliás, ele não se lembrava de uma refeição como aquela em que uma família inteira se sentava à mesa para simplesmente partilhar a comida. Pena que não era sua família. Terminaram. A senhora Laís apenas recolheu os pratos e panelas vazias na pia da cozinha, guardando algumas sobras e jogando-as inaproveitáveis no lixo. Pedro, sente-se na sala de estar, disse Tiago. Preciso de uma meia hora para fazer a Nina dormir. Tato pegou Nina da cadeirinha e a levou para o banheiro. Enquanto Pedro ia até a sala onde estavam as estantes abarrotadas de livros, 1 minuto depois, viu Tiago saindo do banheiro e indo para um dos quartos que devia ser o de Nina. Não resistiu e foi até a estante. Novamente seus dedos tocaram o símbolo dourado de um peixe na capa preta de um grande livro. Você está curioso sobre este livro, não está? Perguntou a velha voz do senhor José às suas costas. Sim, estou. Pedro respondeu sem olhar para trás. Seus dedos quase ousaram virar aquela capa negra. Tato me contou que você gosta de livros e histórias de magia. Este livro fala mesmo sobre todos os assuntos que existem no mundo? Pedro virou-se para o senhor José com a interrogação atravessando a desnecessária lente redonda de seus óculos. Sim, respondeu o senhor José. Diga um assunto e eu mostrarei para você. Um sorriso misterioso esticou o lábio direito do velho. Magia. Ele fala sobre magia? Pedro tentou esconder o entusiasmo na voz. Magia? O que é magia para você, garoto Pedro? Magia são coisas fabulosas, maravilhosas que ninguém consegue explicar. Ah, sim, o senhor José fez uma expressão de quem havia encontrado uma moeda. Este livro fala sobre magia. Venha, me empurre até a outra sala. Pedro temeu que o homem estivesse fugindo do assunto. Ele fora muito direto. Devia ter perguntado sobre outras coisas primeiro. Por que foi falar justo sobre magia? Ele tinha pensado que seria tão fácil assim que um bruxo revelasse todos os seus mistérios numa única pergunta? Pegue o primeiro livro da capa preta, Pedro. O senhor José apontou para a estante do outro cômodo. Pedro obedeceu e lhe entregou o livro, que era o mais velho e surrado de todos da pilha. Vamos para outra sala. O garoto colocou a cadeira de rodas onde o homem mandou, e obedecendo a outra ordem, sentou-se com o pesado livro de capa preta sobre o colo. Você quer ler sobre magia, certo? Pedro apenas assinalou afirmativamente com a cabeça. Abra o índice primeiro. Assim que o garoto obedeceu, o senhor José ordenou. Procure por Êxodo no índice. Depois, vá até a página indicada, procure pelo capítulo 7 e leia o verso assinalado com o número 10. Pronto, respondeu Pedro depois de quase 1 minuto. Leia para mim. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ela se tornou em serpente. Isso é magia? Perguntou o senhor José com uma nuvem misteriosa sobre o olhar. Sim, titubeou Pedro. Acho que é. Agora, leia o verso 12. Pois lançaram eles cada um a sua vara, e elas se tornaram em serpentes, mas a vara de Arão devorou a vara deles. Avança até o capítulo 9. O senhor José já havia passado as folhas do livro que estavam em suas mãos, e leia o verso 23. E Moisés estendeu a sua vara para o céu. O Senhor deu trovões e chuvas de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. Pedro leu. O que me diz? Sim, eles são bruxos. Os olhos de Pedro resplandeciam. Moisés usou até um cajado para fazer as magias? Calma, garoto. Não tire conclusões tão apressadas. Volte lá no índice. Procure por um livro intitulado João e leia para mim os versos 7, 8 e 9 do capítulo 2. Pedro demorou um pouco mais para encontrar este. Estava relacionado entre outros livros intitulados Novo Testamento. Finalmente leu. Jesus lhes disse:
Enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Pedro fitou bem a palavra Jesus. Seria o mesmo que ele estava pensando? Volte ao livro de Êxodo, Pedro, e leia o capítulo 3, versos 2 a 4. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Varas que viram serpentes, tempestades de raios, água que se transforma em vinho e uma sarça que não é consumida pelo fogo. Mas permita-me mostrar uma maravilha ainda maior e o seu autor. Gênesis 1, verso 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Pedro levantou os olhos. Que livro é esse que estamos lendo? Este livro, meu filho, é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o livro sobre todos os assuntos que existem no mundo.